Achados arqueológicos geralmente se dividem em duas categorias. Eles podem confirmar o que pensamos já saber sobre a história ou desafiar nossa compreensão. Descobertas do primeiro tipo são úteis, mas as do segundo tipo são ainda mais emocionantes. Vamos mostrar alguns desses achados do passado neste vídeo. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas recentes que podem reescrever a história. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Pegadas humanas de 23 mil anos, México. A história nas Américas é mal compreendida. Toda vez que pensamos que estamos chegando perto do início da história, algo é descoberto que atrasa ainda mais a data da chegada humana. Aqui está uma descoberta que faz exatamente isso. É um conjunto de pegadas encontradas no Parque Nacional White Sands, Novo México, em setembro de 2021. As pegadas têm cerca de 23 mil anos. Isto prova que já existiam humanos nas Américas, na época do último máximo glacial. A maior parte das pegadas parece pertencer a adolescentes e crianças pequenas, com apenas alguns adultos presentes. Antes desta descoberta, a maioria dos arqueólogos acreditava que a data mais antiga que poderia ser dada para a chegada dos humanos a esta parte do mundo era há 16 mil anos. Saber que essas pessoas estiveram aqui nos traz uma nova questão. Agora temos que descobrir quem eles eram e de onde vieram. As pessoas não surgiram de repente bem no meio da América do Norte, então devem ter vindo de algum outro lugar. Número 7. Polêmica inscrição em parede, Itália. O Monte Vesúvio entrou em erupção no ano 79 e destruiu as cidades de Pompeia e Herculano, na Itália. Isso é um fato histórico estabelecido e não está em debate. O mês em que isso aconteceu, entretanto, está em debate. No final de 2018, foram encontrados grafites rabiscados em uma parede em Pompeia, escritos em carvão. O conteúdo da inscrição sugere que a catástrofe aconteceu em outubro de 79, e isso é 2 meses depois do que se pensava anteriormente. A polêmica inscrição está na parede de uma sala interna no bairro Régio 5 de Pompeia, dentro de uma casa que estava em reforma quando o vulcão atingiu. Contém uma data, o 16º dia anterior ao Collins de novembro, que seria 17 de outubro. Tradicionalmente, a data da erupção sempre foi indicada como 24 de agosto. A inscrição certamente não foi adicionada após a erupção, então devemos ter o dia do vulcão errado em nossos diários. Os arqueólogos também encontraram frutas outonais e colheram alimentos em outras partes da cidade. Portanto, as evidências de que a erupção ocorreu no final de outubro estão aumentando. Número 6. Casa de guarda medieval, Inglaterra. Aqui vai uma descoberta que aconteceu em janeiro de 2023, na Inglaterra, e que pode reescrever a história da Guerra Civil Inglesa. Trata-se de uma casa de guarda medieval, que integrava a antiga fortificação localizada em Warwickshire, e os arqueólogos que a encontraram a consideram mais preciosa que o ouro. Durante as escavações na rota do HS-2, eles desenterraram as monumentais bases de pedra de 2 torres da estrutura fortificada do final da Idade Média, cuja existência havia sido completamente esquecida pela história. As paredes de arenito das torres exibem marcas de tiros de pistola e balas de mosquete, sugerindo que a fortificação foi atacada por tropas parlamentares em agosto de 1642, enquanto se dirigiam para a ponte da Batalha de Carnsworth. Se essa interpretação estiver correta, esse local se tornaria a primeira batalha da guerra, redefinindo seus parâmetros. Além da casa de guarda, a equipe também encontrou as ruínas de uma grande mansão da era Tudor, que conta ainda com jardins ornamentais maiores do que os de Repton Court. Em conjunto, essas descobertas têm grande significado nacional no Reino Unido. Número 5. Assentamento romano em Scott Corner, Inglaterra. Ainda estamos na Inglaterra para esta próxima descoberta. Em 2017, durante a expansão da A1, a estrada mais longa da Grã-Bretanha, os trabalhadores da construção civil acidentalmente descobriram um grande assentamento romano em Scott Corner, no norte de Yorkshire.
Essa descoberta intrigante está repleta de artefatos de alto valor e status, levando os historiadores a reconsiderarem quando e como os romanos conquistaram o norte da Inglaterra. Surpreendentemente, parece que os ricos romanos britânicos já viviam no norte muito antes do que se imaginava. O local abriga 40 edifícios romanos, todos construídos no primeiro século. Isso sugere que a estrada romana que passa ao lado desses edifícios foi construída na mesma época ou até antes. Entre os artefatos recuperados, encontram-se estatuetas de âmbar finamente esculpidas, espelhos de cobre, talheres de vidro e recipientes artesanais para bebidas. Esses romanos provavelmente se sentiram seguros e confortáveis vivendo aqui, considerando que tinham uma rota segura dos romanos que ocupavam o sul do país para o norte, algo que já deveria estar estabelecido. Número 4. Esculturas rupestres em Dameji, China. No último vídeo aqui do canal vimos a tabuinha desse período, portanto sabemos que a história completa da palavra escrita é desconhecida, e talvez sempre seja. Sabemos também que os caracteres chineses já existem há muito tempo. E na verdade, eles podem existir há mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. Na região autônoma de Ningxi-Wei, na China, há um local chamado Dameji, perto da montanha Bishan, e lá há mais de 10.000 esculturas rupestres pré-históricas. De acordo com os arqueólogos chineses que estudaram as esculturas em 2007, pode-se dizer com segurança que mais de 2.000 desses pictogramas têm entre 7 e 8.000 anos de idade. Isso é significativo porque contém caracteres chineses reconhecíveis. É possível que os caracteres chineses modernos usados hoje tenham se originado aqui. É uma afirmação ousada, porque a narrativa histórica oficial diz que não existiam caracteres chineses até cerca de 3.000 anos atrás, quando começaram a aparecer em ossos e cascos de tartaruga no registro histórico. Os ossos do oráculo são geralmente considerados os exemplos mais antigos de caracteres chineses, mas as esculturas em Dameji tiram esse posto dele. Essas descobertas, ainda não aceitas na China, deixam as imagens falarem por si. Número 3. Leoa de Genol, Iraque. Arqueólogos e historiadores, por vezes, tendem a usar hipérboles ao descrever suas descobertas, mas não é exagero chamar a Leoa de Genol de uma das maiores obras de arte do mundo antigo. Essa escultura também é uma das mais antigas já encontradas na antiga Mesopotâmia. Os especialistas acreditam que ela foi esculpida há cerca de 5.000 anos por um artesão elamita da elite. Infelizmente, nunca saberemos o nome do artista que criou essa combinação única de características humanas e animais, mas sabemos que o estilo está alinhado com os avançados níveis de engenharia e conhecimento possuídos pelo povo da Mesopotâmia naquela época. Eles já haviam desenvolvido uma linguagem escrita, inventado a roda e começado a construir as primeiras cidades em grande escala do mundo. Acredita-se que a Leoa de Genol represente uma crença cultural do povo elamita, que acreditava que o poder sobre o reino físico poderia ser alcançado combinando atributos humanos e animais. Apesar de ser feita de calcário e ter apenas 7 centímetros de altura, o artefato foi vendido a um colecionador particular por $57 milhões em 2007. Sua beleza e raridade são verdadeiramente únicas. Número 2. Diário com mais de 200 anos, Inglaterra. Em 2020, um diário com mais de 200 anos, escrito por um fazendeiro de Yorkshire, causou polêmica quando foi estudado na Universidade de Oxford. O diário, escrito por Matthew Tomlinson em 1810, contém opiniões sobre a atração pelo mesmo sexo. Embora essas opiniões sejam comuns atualmente, na época em que Tomlinson estava vivo, elas teriam sido consideradas escandalosas. Na Inglaterra daquela época, a pena para a homossexualidade era a morte. No entanto, nas páginas do diário, Tomlinson argumenta que a atração pelo mesmo sexo é uma tendência natural dos seres humanos e não deveria ser punida, muito menos com a morte. Embora historiadores já tenham estudado outros aspectos dos diários de Tomlinson, essa atitude liberal em relação à homossexualidade havia sido esquecida. O próprio Tomlinson não era gay, mas sentiu a necessidade de escrever sobre o assunto após um cirurgião naval localmente respeitado ser preso por praticar atos homossexuais. Para Tomlinson, ser gay não era uma escolha, e punir as pessoas por isso seria como dizer que Deus cometeu um erro.
Hoje em dia, essa atitude seria considerada espantosa. Número 1. Esqueletos de origem chinesa, Inglaterra. Em 2016, arqueólogos em Londres, na Inglaterra, iniciaram escavações em um antigo cemitério romano localizado no distrito sul da cidade. O que encontraram lá os surpreendeu profundamente. A análise científica de 2 esqueletos do cemitério revelou que eles eram de origem chinesa. Esses indivíduos chineses foram sepultados no antigo cemitério durante os séculos II e IV. Essa descoberta foi uma revelação para os historiadores. Embora já soubéssemos há muito tempo que os romanos negociavam com os chineses através da Rota da Seda, sempre se acreditou que as duas grandes civilizações eram cautelosas uma com a outra. Antes disso, a única pessoa de ascendência asiática já encontrada em um cemitério do Império Romano havia sido descoberta em Vagnari, na Itália. Essa descoberta italiana, ocorrida décadas atrás, foi considerada uma anomalia. Com a adição desses 2 enterros descobertos na Inglaterra, agora precisamos considerar a possibilidade de que o povo chinês tenha transitado e vivido em comunidades e territórios romanos. Se isso for verdade, o inverso também pode ter ocorrido. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas recentes que podem reescrever a história. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!